Eu cumprimento a todos vocês, meus queridos amigos e irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estou começando outra mensagem sobre o caminhar com Deus. Mas antes de eu entrar no tema, eu quero convidar vocês para apertar ali no sininho de notificação e no joinha e se inscrever neste canal. O nosso alvo, nosso objetivo, a nossa meta nesse canal é levar a palavra de Deus para as pessoas que têm uma grande necessidade. E nos dias que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos e amigos, todos nós temos necessidade de ouvir a palavra de Deus, de crescer, de se alimentar e nos fortificar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na última mensagem que eu falei sobre o exemplo de um homem que ele caminhou com Deus e ele foi arrebatado para o céu sem provar a morte, que foi Enoque. E hoje nós vamos ver alguns pontos que nós precisamos para caminhar com Deus. Hoje nós vamos falar como eu agrado a Deus. Como eu falei, dei umas pinceladas na outra mensagem passada, o que significa agradar a Deus. Agradar a Deus quer dizer obedecer, fazer aquilo que a sua palavra nos diz. E eu falei também no capítulo 11 sobre a galeria dos heróis da fé. E aqui diz o versículo 6 de Hebreus, do capítulo 11, aqui nos diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui é a primeira coisa. Vamos ficar no primeiro ponto. Nós caminhamos com Deus pela fé. Nós agradamos a Deus pela fé. Nós obedecemos a Ele pela fé. Eu falei para vocês que eu nunca vi Deus, mas eu sinto Ele. Eu sinto a presença dEle, eu me alegro na presença dEle, eu sinto alegria porque eu sirvo a Ele pela fé. Diz a palavra de Deus que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Isso é caminhar com Ele pela fé. E nessa mensagem eu quero falar algumas coisas que é muito necessária nós pedir para Ele pela fé, para nós agradar e fazer a vontade dEle. E a coisa que nós devemos mais se preocupar, meus queridos irmãos, é em fazer a vontade de Deus. Quando nós fizermos a vontade de Deus, nós podemos passar por muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós sabendo que estamos na vontade dEle, Ele está com nós. Quem sabe tu está passando por lutas, tu está passando por dificuldades. Quem sabe alguém te ensinou que quem serve a Deus não tem problemas. Quem sabe alguém te ensinou que quem serve a Deus tudo vai bem. Sim, quando nós caminhamos com Deus, nós podemos estar lutando, estar passando por dificuldade, tribulações, sendo provado, mas se alguém pergunta como tu está, eu estou bem com o Papai do Céu, porque eu estou caminhando com Ele e eu sei que Ele vai me dar vitória. E isto é muito especial na nossa vida. E eu te convido para tu caminhar com Deus, para tu começar a agradar a Deus, obedecer a Deus pela fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe.
E vocês sabem de uma coisa, nós sempre pregamos que a nossa fé, ela é acrescentada quando nós lemos, escutamos a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu quero te dizer, tu quer que a tua fé, ela seja acrescentada, procura ouvir mais a palavra de Deus. Hoje é tão fácil de nós ouvir a palavra de Deus. Nós ligamos o rádio, está alguém pregando a palavra. Nós ligamos, vamos para o Facebook, tem alguém pregando a palavra. Nós vamos para o YouTube, tem alguém pregando a palavra. Olha, tá, todo mundo tem essa oportunidade de ouvir a palavra e se alimentar a sua alma pela fé das coisas de Deus. Vamos lá, agora nós vamos adiante, mais adiante. Então, o primeiro ponto é nós seguir, caminhar com Ele, agradar a Ele, fazer a sua vontade, pela fé. A segunda parte é quando nós agradamos a Deus, quando nós guardamos a sua palavra, como eu falei na mensagem passada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós podemos pregar todo dia, mas nós vamos à frente, voltamos atrás e concluímos, e ninguém deixa de falar que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então tá, é o segundo ponto. O terceiro ponto, nós precisamos andar com Ele todos os dias. Isso agrada a Deus. O homem, a mulher precisa ter uma convicção. Passa um mês, passa 2, passa um ano, passa 3, seja com glória ou sem glória, mas sempre firme na sua palavra. E diz um versículo que nós devemos ficar firme na palavra. Firme na nossa convicção, da nossa fé. Convicção é crer, é ficar firme na presença de Deus. Então, isso agrada a Deus quando nós andamos com Deus todos os dias. E o que é andar com Deus todos os dias? É não se desligar das coisas de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu me converti, muitos anos atrás, como eu já falei para vocês, era a coisa que era mais pregado, era sobre a volta de Jesus. Que Jesus estava voltando, que Jesus ia voltar breve. Isso já se passou 50 e poucos anos. O que vocês acham? Jesus, Ele está voltando. Então 50 anos atrás, agora já passou 50 anos, Jesus está mais perto de voltar. Era a mensagem que mais era pregado nos cultos. Parece que hoje nós estamos desapercebidos, passa um dia, passa 2, passa um mês, que nós não pensamos que Jesus vai voltar. Esse tempo uma pessoa me disse, já foi pregado há tanto tempo que Jesus vai voltar, mas até hoje não voltou. Mas Ele vai voltar. Para que, eu te digo, para que não aconteça nem as 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 imprudentes, podemos dizer, 5 tinham azeite nas suas lâmpadas e 5 não tinha. 5 estavam percebidas e veio o noivo. E aquelas que estavam preparadas foram para as bodas do Cordeiro. E eu te pergunto, quem sabe tu faz parte daquelas 5 virgens que estavam desapercebidas. Era o virgem também. E às vezes no meio da casa de Deus, no meio da igreja, nós temos pessoas que se diz cristão, mas estão ali desapercebidos, e o Senhor pode voltar e tu não entrar para as bodas do Cordeiro. Isto aqui é muito importante. Vamos para o quarto ponto. Uma coisa que nós precisamos para agradar a Deus é buscar sabedoria. E nós vamos pegar um exemplo de um homem que era
muito sábio, que Deus deu sabedoria para ele. Isso era o Salomão. Ele era um homem muito sábio. Ele tinha muitos bens. E Deus disse para ele: Salomão, eu quero que tu me pedes aquilo que tu quer, ou aquilo que tu queres. E aqui nós encontramos no capítulo 1 de 2ª Crônica. E o capítulo 1 e versículo 7, que nos diz assim: naquele mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. Aqui ele diz: tu pede o que tu queres. Ele podia pedir mais bens, ele podia pedir vingança para os seus inimigos, mas ele disse assim: eu quero sabedoria. E diz aqui os outros versículos mais abaixo, também que, primeiro, Deus deu sabedoria para ele. E deu o que ele não pediu. Por quê? Porque ele buscou o principal para a sua vida. O que é uma pessoa? Como eu adquiro sabedoria de Deus? Pela palavra, conhecimento de Deus. Quando eu me aprofundo na palavra e eu escuto a palavra, Deus vai abrindo a minha mente e eu vou recebendo sabedoria, direção do Espírito Santo pela palavra. É tão bom. Eu sempre digo: Senhor, eu preciso de sabedoria da tua palavra, eu preciso de discernimento. E essa sabedoria que Salomão recebeu foi uma sabedoria especial. E agora eu vou provar para vocês que Salomão era um homem sábio quando ele tinha que resolver os problemas. E aqui nós encontramos em 2 Reis, capítulo 3, quando Salomão resolveu um problema de 2 mulheres, de 2 crianças. Só Deus para dar um espírito de sabedoria como deu para Salomão. Aqui em 1 Reis, no capítulo 13, o versículo 16, que nos diz assim: quer ver uma coisa? Aqui diz o título da palavra: Salomão julga a causa de 2 mulheres. E aqui diz o versículo 16: então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Aqui eu vou ver se cito decoro esses versículos para vocês. Essas mulheres moravam junto, essas 2 prostitutas, e cada um tinha 2 crianças. E uma daquelas crianças morreu. E a mãe dessa criança que morreu, a outra estava dormindo, foi lá, pegou a criança viva, botou ao seu lado na cama e pegou a morta e botou na cama daquela que tinha a criança viva. E no outro dia, a mãe verdadeira olhou para aquela criança que estava morta e conheceu. Qual é a mãe que ganha uma criança que tem poucos dias aí, que já conhece? Isso não tem esta mãe. E daí começaram a discutir estas 2 mulheres. Porque esse filho que morreu é teu. E a outra dizia: esse que está vivo é meu. E começaram. E daí começaram aquela discussão
aquela que tinha morrido a criança queria a criança viva da outra, mas a outra conhecia. E Salomão estava ali na presença. Isso foi rápido. Ele disse: então vocês me trazem uma espada. E nós vamos dividir, cortar no meio essa criança e cada uma fica com um pedaço. E teve uma que disse: é isso aí que precisamos fazer. É isso aí que precisamos fazer. Nem para ela e nem para mim. E teve aquela, a mãe verdadeira, disse para Salomão: não, eu entrego o meu filho vivo para outra. Salomão foi sábio. Ele pensou assim: não, uma mãe verdadeira prefere dar para outra criar do que matar. Salomão pegou a criança e disse: olha, tu é a mãe verdadeira, fica com o teu filho. O que é isto? É espírito de sabedoria. Hoje, nós muitas vezes não sabemos o que fazer no momento. Eu tenho uma mensagem, uma live que diz assim: o que eu faço quando não sei o que fazer? Isso está no meu canal. Se vocês querem ver onde é só vocês chegar nesta mensagem, está o título. O que eu faço quando não sei o que fazer? E ali de vereda, Deus deu revelação para Salomão. Claro que aquela que não era mãe verdadeira, ela nem estava. Porque esta criança não era dela. Então eu quero dizer para vocês uma coisa. Deus, Ele quer nos dar sabedoria. E diz em Tiago 1:5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá. Então eu quero te dizer, nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo para agradar a Deus, para seguir Ele, para caminhar com Ele. Nós precisamos muita sabedoria. E eu te digo hoje, tu precisas de sabedoria, eu preciso de sabedoria. Vamos para o quinto ponto. Nós precisamos, para agradar a Deus, sabedoria e ter um espírito perdoador. Sabedoria para perdoar. Eu já escutei pessoas que dizem: eu não perdoo porque eu fui muito ferido, a pessoa me fez muitas coisas erradas. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: eu não te digo, Pedro, que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tu já pensou? Se alguém erra contra nós, nós perdoar 70 vezes 7 no dia. Isso está dizendo que nós todos os dias precisamos ter um espírito perdoador. Vocês sabem quanto isso dá no dia? 70 vezes 7? Eu somei, dá 490 vezes no dia. E quando nós vamos para Mateus capítulo 6, diz assim a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quem sabe isso tem impedido de tu agradar a Deus? Quem sabe isso tem impedido de tu caminhar com Deus?
A coisa eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, a coisa é mais séria que nós pensamos. Porque que Jesus, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Porque ele veio para servir, ele veio para perdoar. E nós precisamos desta graça. Se nós não temos esse espírito de perdão, nós não estamos agradando a Deus e nem caminhando com Deus. Eu já conheci pessoas que se diziam cristãos e viviam fazendo divisão na casa de Deus, lançando um irmão contra outro. Eu vou te dizer uma coisa, isso não é fruto de um homem, de uma mulher que está caminhando com Deus. Olha aqui que diz em São Mateus, no capítulo 18, e o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o. Se ele pecar contra ti, vai e repreende. Entre ti e ele só. Se alguém errar contra ti, vai e conversa com ele. Se é preciso dar uma palavra de exortação, dá. Quando a gente fala em exortar, não é xingar. Às vezes a palavra exortar vem o perdão, a comunicação. Como é bom quando nós temos esse espírito perdoador. E quando nós temos um espírito perdoador, nós agradamos a Deus. Quando nós não temos um espírito perdoador, é porque nós somos orgulhosos, não queremos se humilhar. Diz a palavra de Deus aqui num dos evangelhos, se tu vai apresentar a tua oferta perante o altar, e tu te lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, tá certo? Não. Se tu te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra tu, eu entendi muitas vezes esse versículo errado. Se o teu irmão tem alguma coisa contra tu, vai ter com ele. Depressa e reconcilia com ele. E depois vem e apresenta a tua oferta. Deus não vai aceitar a tua oferta, como não aceitou a oferta de Caim. De Abel ele aceitou, porque Abel tinha um coração sincero. Caim tinha um coração invejoso. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou de Abel. Então eu quero te dizer, a palavra manda, se teu irmão tem alguma coisa contra o teu, vai ter com ele. Mas se ele vem também e vocês se reconciliam, isso vai ser mais fácil. Então chegou o momento, essas coisas nós precisamos. Eu preciso fé para caminhar. Eu preciso praticar a palavra que está ligado. Eu preciso sabedoria de Deus para resolver os problemas. E tu precisas sabedoria de Deus para resolver esse problema que tu tem. Mas isso é vergonhoso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vergonhoso é nós não acertar o que está errado na nossa vida e nós ainda perder a salvação. Porque o nome de crente, o nome de eu dizer que sou um cristão é fácil,
mas eu viver a vida como um verdadeiro cristão. Jesus pode voltar hoje, pode eu não provar a morte, pode tu não provar, mas se eu parto para a eternidade, se ele voltar, é o meu dia, ele voltou para mim. E agora neste momento eu quero orar com vocês. Vamos orar, meu querido irmão, meu querido, quem sabe, querido irmão, tu está parado, porque tu tem mágoa no teu coração. E eu vou dizer, o homem que tem mágoa no seu coração, não estou dizendo que às vezes tu fica ressentido 2, 3 dias, mas não alimentar essa raiva, esse ódio. Mas eu quero te dizer hoje, Deus quer te perdoar, e Ele quer te dar força, e tu vai agradar a Deus, e tu vai caminhar com Ele. Vamos dizer assim, agora neste momento, eu tenho mais uma mensagem, ou até mais, sobre este tema, caminhar com Deus. Diga assim comigo, Senhor Jesus, neste momento, eu quero perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, me ajuda, porque eu preciso da Tua graça, eu preciso o Teu poder, o Teu Espírito Santo na minha vida, para melhor te servir, Senhor. Perdoa esse pecado. Eu tenho errado tanto por falta de sabedoria. Eu tenho errado tanto, Senhor, por falta de conhecimento da Tua palavra. E diz, Senhor, a Tua palavra que nós erramos por falta de conhecimento das Escrituras, Senhor. Nos dá essa sabedoria de Salomão para resolver um problema tão difícil, Senhor. Mas ali, Senhor, Tu deu sabedoria para ele. E Tu pode me dar também, Senhor, nesse momento, Senhor, eu tenho essa dificuldade de perdoar, de buscar entendimento, Senhor. Me ajuda, e eu te prometo que de hoje em diante eu vou mudar a minha vida e vou te servir de todo o meu coração. Jesus amado, Tu é bom, Tu é maravilhoso, Tu és um Deus que não falha, e Tu está com as Tuas mãos estendidas para me ajudar neste momento. Senhor, abençoa a minha família, abençoa aquelas pessoas da minha família, Senhor, que eu não gosto, que me magoaram, mas, Senhor, me dá um espírito perdoador. Porque diz a Tua palavra, Jesus, que quem não perdoa não alcança perdão, não é perdoado, mas eu quero ser perdoado por Ti, Senhor. E eu creio, Senhor, que Tu vai me dar vitória. Amém. Fique todos na paz do Senhor e até a próxima mensagem.